Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fica à Vontade. E hoje eu tenho a alegria e o prazer de dizer que a nossa convidada é a Ana Ventura, uma amiga pessoal. Eu vou falar para vocês do que a gente já teve, já tem e ainda tem de parceria nessa trajetória, não só minha quanto na dela também. E ela é especialista em neurociência e neurocomunicação. Uma pessoa que está se desenvolvendo, está se destacando no mercado, principalmente sobre como falar e sobre como se comunicar. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse papo. Puxa uma cadeira, fica à vontade e acompanhe aqui na nossa conversa. Ana, muito bem-vinda. Obrigado por ter vindo. Faça um ótimo dia. É um prazer estar aqui com você. Que honra! Que honra! É uma honra para mim. Eu falo que pensar em tudo que a gente já viveu do tempo que a gente se conhece, né? E até eu estava pensando, antes da gente vir para cá, eu falei, eu vou seguir um roteiro com a Ana, vou perguntar da carreira, vou perguntar onde é que ela começou. Só que se a gente for parar a pensar, quando eu te conheci, talvez você nem pensava ainda em ser essa pessoa que você é. E eu acho que o mais legal, penso que o mais legal de tudo isso é a gente aproveitar esse insight que veio de você contar de quanto tempo você demorou para entender e querer ser a Ana que você é hoje. Porque eu te conheci, talvez você não se lembre, mas a primeira lembrança que eu tenho é de você numa academia de natação. Quando a Andréia, minha esposa, a gente mudou para cá, né, em 2014, se eu não me engano, nós fomos nadar, eu estava fazendo triatlon nessa época, gosto de esportes até hoje, e a gente estava fazendo natação, e se eu não me engano você estava na Gustavo Borges, confere? Exatamente. Estava no grupo Gustavo Borges. Inclusive foi lá onde tudo começou. Onde essa transformação começou, você fala? Essa transformação começou através de lá, porque lá eu me surpreendi com todo um processo, uma metodologia, um processo por detrás daquela grande estrutura que é a Gustavo Borges. Foi ali que eu mergulhei na parte de análise de perfil comportamental. Foi ali que eu tive oportunidade, eu até brinco, foi a primeira vez que eu andei de avião, porque Caramba! Eles me mandaram para fazer um curso em São Paulo, na IRSA, na época, uma das maiores feiras da América Latina da área do mercado fitness. E foi onde eu tive acesso ao primeiro palestrante. Foi onde eu tive acesso àquele mundo de palestras, treinamentos. Não era imersão na época, era só uma palestra, um treinamento raiz mesmo. E já era o Gustavo que fazia as palestras ou foi outro que você teve? Não, o Gustavo Borges, ele era um dos sócios, inclusive eu tinha contato diretamente com ele. Ele cuidava da parte da metodologia das escolas de natação, mas a gente foi para lá no Fitness Brasil, tendo acesso a outros profissionais que são aí renomados no mercado. E ele continua, né? Ele tá fazendo Continua. palestra hoje, eu acompanho um pouquinho do trabalho dele ali. Cara fantástico também, um abração aí. Ainda não conheci pessoalmente, você já conheceu? Tenho certeza que ele é o que ele representa, né? Com certeza, além dos seus mais de 2 metros de altura. É verdade, o cara é enorme, né? Bom, vamos falar então, vamos organizar essa bagunça aqui mesmo, que a gente vai fazer bem natural, porque aqui a ideia é ficar à vontade. Então vamos organizar um pouquinho essa bagunça. Vamos falar lá do seu começo, até um pouco antes, pensando nos seus primeiros passos. Vamos usar isso como as suas raízes, né? Quem é você antes de tudo isso? Você acabou de dar um resuminho ali do quando você começou a pensar em tudo isso, mas de onde é que você veio? Se quiser ir um pouquinho mais, falar assim, tudo começou há muito tempo atrás, quando eu nasci, aquela velha brincadeira, né? Conta um pouquinho da sua infância, né? Ou de repente quiser começar mais da adolescência, as suas primeiras referências, o que te levou até lá? Vamos pegar do momento anterior até lá e depois você conta de lá para cá, vai. Excelente. Eu falo que eu já fui inserida no meio da comunicação desde novinha, com os primeiros passos dentro da igreja, por exemplo. Fui convidada para participar da liturgia e estar ali falando na frente das pessoas. Então, eu sempre digo que a minha comunicação ela foi potencializada muito cedo. A minha principal referência sempre foi meu avô, Pedro Escatambolo. Eu costumo dizer até para honrá-lo, porque mesmo ele sendo analfabeto, ele aprendeu a ler praticamente sozinho, ele tinha um posicionamento, ele fazia storytelling, ele fazia network sem saber o que significava network, ele conseguia criar rapport com as pessoas sem saber o que é criar um rapport com as pessoas, tudo isso de forma natural. E ali foi a primeira persona que me inspirou a ser quem eu sou hoje. Mas eu vim de uma família muito humilde e eu sempre percebi que a minha comunicação me fazia estar em uma posição de destaque. Desde a época de escola, há pouco tempo atrás. Algum tempo atrás. E eu comecei como operadora de caixa de supermercado, vim de uma família humilde, depois fui vendedora no shopping. Eis que, com 18 anos de idade,
eu recebi meu primeiro registro em carteira de trabalho como gerente de vendas. E eu pensei, meu Deus, que loucura é essa? Como assim? Um empresário renomado, na época de ternos, me coloca como gerente de vendas com 18 anos de idade para cuidar de uma equipe de 4 colaboradores, mas era um cargo no qual eu tinha uma responsabilidade. E ali foi quando eu percebi que eu precisava ter um algo a mais. E eu comecei com coisas simples. Na época, pesquisando no YouTube. 5 passos para ser um bom líder. Os 10 passos para ser um bom líder. Como fazer um treinamento de vendas para melhorar a performance da equipe. Tudo sozinha. E eu comecei a buscar. Me interessei muito. E a minha comunicação, ela sempre estava à frente. Sempre perguntando muito, sempre me colocando à disposição para treinar, para capacitar, para me conectar com as pessoas, que foi quando eu atendi, na época, a gerente da Gustavo Borges, Londrina. Ela foi uma cliente e ela me convidou para ser coordenadora comercial do Grupo Gustavo Borges. E ali eu saí do shopping e entrei no Grupo Gustavo Borges como coordenadora comercial. Você entrou lá então com 18, você lembra? 19. Fiquei um ano. Não, 19. No mercado. No mercado foram com 16, mercado 16. Aí registrou com 18. Aí depois fui pro shopping. Aos 18 anos me tornei gerente de vendas no shopping. No shopping, é. Aí aos 19 anos fui convidada para ser coordenadora comercial do Já Grupo com Gustavo 19, Borges. caramba, muito Aí foi precoce. Precoce. Aí foi quando eu decidi fazer a graduação de administração. Então fui bolsista na época, através do Enem, do ProUni. E foi onde... Decolou. Foi onde eu Não parou mais. Não parei mais. Não parei mais. Duas coisas me chamaram a atenção nesse resumo que você fez aí de 4, 5 minutos. É muito parecida a minha história com a sua. Também tive uma sequência assim, só que eu olhava mais para minha mãe e tal, que também estudou só, no caso ela estudou um pouquinho, estudou só até a 4ª série, só que se tornou referência muito nova, foi líder em várias empresas que trabalhou. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando você falou que você, desde sempre, já se destacava. Esse é um dos pontos que eu gosto de levantar. Por quê? Tá uma discussão tão grande com essa geração nova, uma falta de pessoas que se destaquem em lugares ou em empresas ou em ambientes que a gente vive e tentando ir só para o meio, por exemplo, digital, né? O pessoal está reclamando muito dessa geração que não tem tanta proatividade, que não querem fazer e não sei o que lá. Por que será que está acontecendo isso? Você já parou para estudar sobre isso? O que está acontecendo que a gente não vê mais tanta gente que se destaca? Porque eu penso que na minha época parece que tinha mais. Tinha uma galera que você trabalhava com um cara, tinha 2, 3 caras bons ali. Hoje é tão difícil, né? A gente está no meio, pensando num pessoal mais novo, falando dessa diferença de gerações. O que você vê disso, assim? Eu penso que a prioridade, ela mudou. Se nós pegarmos ali uma geração de 80, 90, qual que era a nossa prioridade? Ter uma vida diferente da vida no qual nós fomos criados, principalmente no quesito escassez, dificuldade financeira. Então a gente tinha uma motivação diferente. A gente entendia que se você entrar num lugar, você precisa se destacar para você ser promovido e ganhar mais, ter uma condição diferente do que você tinha anteriormente. E também tem uma questão da os pais em si, digo isso por conta da minha experiência. Onde você entrar, faça o seu melhor, entregue o seu melhor, você faça mais do que as pessoas te pedem, seja destaque. Eu sempre ouvi esse tipo de diálogo dentro de casa. Faça o seu melhor, seja correto, chegue antes do horário, se preciso for, saia depois um pouco do horário. Hoje eu percebo que mudou, não vou dizer totalmente, porque ainda existem pessoas que buscam se destacar em suas áreas, enfim. Mas eu percebo que existem muito mais oportunidades. Como a gente tem muito mais oportunidade, até porque o digital ele veio para trazer mais oportunidade ainda no mercado, por conta disso, a pessoa fazendo o básico, ela já se destaca. Eu costumo dizer que hoje no mercado, aquele que faz o famoso arroz com feijão, ele já é promovido. Porque tem tanta gente não fazendo. Porque tem tanta gente não fazendo, porque tem tantas oportunidades, então eu não preciso, se não der certo aqui, eu vou para um outro lugar, tem outras oportunidades, então eu não preciso me destacar tanto. Dá para fazer uma conversa depois, outro dia, só sobre gerações, porque o que você me falou agora me lembrou bastante o Dado Schneider, que é um palestrante que fala sobre isso, né? Um palestrante que a gente fala que ele é um palestrante de gerações, porque ele explica muito sobre as diferenças de gerações e tal. E a sua fala vem bem de encontro com a dele, quando você fala o nosso interesse, a nossa busca, ela mudou, né? Eles mudaram.
Porque antigamente eu buscava destacar, eu buscava estabilidade, eu buscava ficar ali e ser alguém. Eu chegava mais cedo e eu trabalhava mais para ser destaque. Hoje, eles querem trabalhar só o que precisa porque eles valorizam, aliás, é isso que eu estava buscando aqui. Eles valorizam mais o bem-estar fora dali. E nós valorizávamos a presença na empresa, o destaque ali. Hoje, não, eu vou trabalhar só o meu tempo ali, porque eu quero ter tempo para mim, eu quero poder curtir, eu quero relaxar, eu quero viajar, eu quero fazer outra coisa. Então mudou realmente, né, alguns valores assim. E aí o que nós podemos fazer é se adaptar, né? Com Buscar certeza. soluções para isso, para poder sermos também interessantes, para as empresas serem interessantes, para as pessoas continuarem nela, né? E também tem um outro ponto que é a busca pelo imediatismo. Então, por quanto tempo eu vou precisar me dedicar além do que eu fui contratado, além da minha função, para eu conseguir ter aquilo que eu desejo? Então, essa busca pelo imediatismo, e aí se a gente entrar um pouco mais, até por uma questão de neurociência, hoje a gente tem muito mais conteúdo, hoje o nosso cérebro ele tem muito mais informações do que antes, e isso nos programa a buscar coisas rápidas, resultado rápido. E o digital ele traz muito essa linguagem, resultado rápido, para ontem, diferente de um trabalho no físico, que você tem que ter esse contato com o cliente, que você vai construir a sua jornada. E essa busca pelo imediatismo acaba atrapalhando muito, porque a pessoa ela não vai querer se dedicar a médio e longo prazo para conquistar um resultado que em outros lugares, inclusive no digital, ela vai ter com 2, 3, 6 meses. É isso aí. Ela já começou a falar coisinhas de neurociências aí, vocês viram, já falou de escassez, já falou do nosso cérebro, daqui a pouquinho a gente vai entrar, só mais um ponto interessante aqui antes de a gente entrar na neurociência, que ainda é do seu avô. É que eu gostei muito quando você falou que ele já sabia o que fazia. Não, ele não sabia, né? Ele já fazia o que a gente sabe hoje, né? Quando a gente estuda hoje neurociência, estuda storytelling, estuda apresentação, como falar em público, como atender bem um cliente, ou como lidar, como se comunicar melhor com a outra pessoa, ele já fazia isso sem ter estudo, né? E nós também, por alguns motivos e alguns momentos, fizemos, né? Eu lembro que a primeira pessoa que eu atendi no balcão falou que eu atendia ela bem. E para mim aquilo era natural. Não é que eu atendia bem, eu atendia do jeito que tinha que atender. Eu tinha que cumprimentar a pessoa, eu tinha que perguntar o que ela queria, entender um pouco mais sobre o que ela queria na hora da comunicação com o cliente ali. Nessa época eu estava num balcão de vendas, então eu tinha que perguntar para ele. Não era só tipo, você quer uma peça? Quero essa, tô, tchau. Eu já me colocava numa posição de por que você quer essa peça? Era de carro, então eu falava, para qual carro? Essa daqui serve mais de um carro. Então eu entendia o cara, o processo, para daí atendê-lo. E aí hoje eu venho aprender que isso é essencial. Tem muita gente que não faz, né? Como tem gente que não faz o básico, é aquilo que você falou. Exatamente. E eles já faziam isso, né? A gente contava histórias, igual você comentou, a gente já colocava alguma história em cima, que é o storytelling, daquilo que a gente estava falando com o cliente. E o que eu mais vejo hoje em balcão, principalmente, gente, é um recadinho pessoal de loja, é pessoas atendendo no automático. A pessoa chega e fala, eu quero tal coisa. A pessoa fala, tá aqui, custa tanto, paga ali. E aí o cliente vai embora querendo ser, às vezes, mais atendido, querendo levar alguma coisa. Estamos deixando de vender produtos associados, estamos deixando de fazer uma segunda venda porque não entendemos a pessoa. Estamos deixando de fazer o básico, que é falar com pessoas, né? Exatamente. Concorda comigo? Com toda certeza, com toda certeza. E quando você falou ali sobre o meu avô, é o básico que ele entendeu que eu posso resolver problemas. Até veio essa frase aqui agora na minha mente, porque sempre que ele se conectava com as pessoas, ele se conectava no intuito. Se essa pessoa tiver algum problema, eu estou aqui para ajudá-la a resolver de alguma forma. Eu brinco que ele não sabia, muitas vezes, como ele poderia resolver, mas ele conhecia alguém que resolvia e ele conectava essa pessoa a outra pessoa. E é isso que falta hoje, Adriano. Pessoas que queiram realmente resolver os problemas de outras pessoas. Desde um atendente de balcão, um vendedor, ou que seja um profissional que já esteja aí no mercado, eu preciso resolver o problema dessa pessoa. E muda tudo quando você pensa em resolver o problema e não só cumprir a sua função de atender, o seu papel naquele momento. Boa. Bora começar a falar um pouquinho então vamos dizer assim, do nosso momento que a gente se conectou mais, que a gente se aproximou mais, que foi quando nós descobrimos ali, quando eu já tinha descoberto um pouquinho antes, eu comecei a estudar neurociência e PNL em 2017, 18 ali,
E aí você veio um pouquinho depois. Eu acredito que você chegou a fazer uma aula comigo, né? A primeira aula, foi? Primeira aula. Então, vamos falar de programação neurolinguística, de PNL, de neurociência e como tudo isso ajuda o trabalho que você faz, e também eu comento algumas coisas do trabalho que eu faço, como que a neurociência, a PNL, ajuda a transformar não só a pessoa, mas a comunicação, que é o seu principal motivo hoje de trabalhar, o seu principal, vamos dizer, propósito, a gente pode dizer assim. Propósito de vida? Até você fala depois um pouquinho mais sobre isso. O que te levou no começo a buscar a programação neurolinguística? Olha que coisa, eu não busquei a programação neurolinguística, ela me buscou. Eu já tinha vivido já um processo como executiva, gestão de pessoas, liderança, então eu já tinha uma comunicação interessante, eu já tinha um autoconhecimento, já buscava muito isso em cursos, em imersões, informações. Mas foi a convite de uma amiga, ele já estava com uma posição de bancária. Quando eu saí do Telecom como executiva e assumi uma posição como gerente dentro do banco, na época o Banco Santander, eu já tinha virado uma chave. Eu quero desacelerar um pouco a minha jornada para pensar um pouco mais em mim e ter o meu negócio, mas eu não sabia exatamente como. Na pandemia, eu já tinha criado a minha logo, a minha empresa, tudo, e eu ainda estava no Telecom. Antes de sair Na área de consultoria comercial para trabalhar com atendimento e vendas, treinar equipes para venda e atendimento. Esse era o foco. Quando eu voltei depois da pandemia, continuei minha jornada na época como executiva no Telecom, quando eu decidi ir para o banco, o meu foco era: eu preciso desacelerar, parar de viajar um pouco, cuidar um pouco mais de mim e olhar para a minha jornada e, quem sabe, retomar esse processo de ter a minha empresa. Entrei no banco com 6 meses de banco. Uma amiga, na época, Tainã, inclusive, ela me falou: vamos fazer uma formação de PNL? Falei: não conheço muito bem, já tinha ouvido falar algumas técnicas, já utilizava, inclusive, algumas técnicas da PNL, mas nunca pensei em fazer uma formação. Falei: vamos fazer então. E foi quando eu entrei, e até hoje ela ainda é bancária, e ela falou: Ana, eu vi que eu entrei na PNL para você entrar, porque depois eu não quis dar continuidade nas próximas etapas, mas meu propósito foi te colocar, porque eu percebi o quão bem isso fez para você. Então foi assim que eu cheguei até a programação neurolinguística. Boa. Então eu gostei dessa parte que você falou, né? A PNL me encontrou. E eu também levo muito isso. As coisas vão nos encontrando e aí me remete àquela frase que as pessoas falavam: você tem que estar atento a algumas oportunidades, porque elas passam e você não percebe. E às vezes nem sempre alguém te convida também. Às vezes passa, você vê um anúncio, você ouve falar e você não dá atenção. Eu também já tinha sido confrontado sobre isso algumas vezes, mas não tinha vontade de fazer. Aí depois, quando veio o meu, no primeiro convite eu não topei, depois foi um anúncio. Veio da formação da FGV, onde eu estava fazendo MBA, veio um e-mail dizendo: lançamos um curso de PNL. Eu falei: agora eu vou fazer esse negócio aqui. Então, as várias diferenças que a gente recebe, oportunidades, e às vezes não enxerga, né? Não enxerga. Que momento que você percebeu que depois de fazer tudo isso, porque você passou por todo o processo, você estudou a PNL, diferente de outros mentores, gente, que às vezes vocês vão ver por aí, que faz ali um estudo básico e já se coloca no mercado como profissional, tanto da minha parte quanto da Ana, nossa parte didática, a gente quer se manter muito atualizado, então nós fizemos todo o processo, que no caso da PNL foram 18 meses de estudo, são 3 módulos, o iniciante, o médio e o profissional. Então, nós entendemos que para atender, que para poder trabalhar com isso, a gente tem que ter toda essa formação e viver isso, né? Que momento que você entendeu: agora eu quero trabalhar com isso? Quando é que fez essa virada de chave? E aí já fala um pouquinho para nós sobre o que você está fazendo hoje com isso. Legal. Foi na última aula do Master, porque olha só, eu fiz o Practitioner e eu já percebia que eu tinha uma facilidade nos primeiros momentos ali, tanto de me conectar com as pessoas, ferramentas, já colocava em prática e dava resultado, tanto para mim. Eu falo que eu fui, em toda a formação, a aluna que mais praticou. Eu brinquei até com o Marco em um momento, falei: nossa, acho que eu fui a aluna mais hipnotizada dentro desse curso, porque tudo, eu preciso de alguém, Ana, preciso de alguém, eu. Então, era o tempo todo assim para aprender. Mas na última aula, a gente teve uma mentoria individual com o Marco, e ele olhou para mim e falou assim: você já sabe a resposta que você precisa, a decisão é sua, você já está pronta, e é com você.
Porque eu falei que eu queria muito já fazer essa transição de carreira, já tinha me planejado financeiramente, já estava tudo certo, mas eu ainda me sentia um pouco insegura. E ele me falou isso. Então, nesse dia, eu me perguntei assim: uau, se uma pessoa com a bagagem na época, né, do Marco Túlio, que estava ali nos mentorando, nos auxiliando, nos ensinando, está me dizendo que eu estou pronta, por que eu ainda acho que eu não estou pronta? Eu falei: não, eu estou pronta. E ali foi quando eu tomei minha decisão e já anunciei já para a instituição que eu estava. Foi ali que eu tomei a decisão de fazer meu primeiro evento, mesmo estando na instituição. Meu primeiro evento deu aproximadamente 55 pessoas na época. E tudo assim, ó, a partir daquele momento, falei: não, eu posso, eu sou capaz. E existe uma pessoa que está acreditando em mim mais do que eu mesma, então eu preciso acreditar em mim também. E foi onde eu virei a chave. Isso tem quanto tempo? Você lembra mais ou menos, certinho? Uns 2 anos. Só Já isso? faz Parece que ou já tá mais. voando. Parece que você nasceu fazendo isso. Talvez já faz 1 ano, já vai fazer uns 3 anos. Uns 3 anos já que eu Legal. tomei a decisão. E se você pensar em trazer uma comunicação mais fácil para as pessoas entenderem o que você faz, antes de falar do seu método, antes de falar de tudo que você já faz, entra na neurocomunicação, né? Que eu acho que é a base do que você faz hoje. O que é neurocomunicação? Como é que ela pode ajudar as pessoas? Neurocomunicação é quando eu olho para a comunicação além de palavras. Eu olho para a comunicação entendendo que por detrás daquela pessoa que diz, existe um mapa mental. Existem as suas crenças, os seus bloqueios emocionais, existe todo um processo que geralmente acontece da sua jornada infantil, de 0 a 7, de 7 a 12 anos, e aquilo vem se reforçando. Então, a neurocomunicação eu preciso entender, primeiro, antes de eu me comunicar, quem eu sou, qual é a minha identidade, o que está por detrás da minha fala, o que está por detrás da minha linguagem corporal, o que está por detrás daquilo que eu coloco para o mundo como comunicação, e também a minha empatia para com o outro. Quando eu estou me comunicando com alguém, o que está por detrás daquela outra pessoa, do receptor da minha mensagem, da pessoa que está à minha frente? Além de, obviamente, aquilo que as pessoas mais adoram, que eu falo. Se eu falar sobre mentalidade, as pessoas gostam, mas se eu falar assim, vamos falar sobre gatilhos mentais? Como vender mais através de uma comunicação mais persuasiva? Como que eu posso trazer uma linguagem corporal que se conecte com facilidade com o outro, o rapport, o storytelling também? Tudo isso está envolvido dentro da neurocomunicação. É quando eu uno a minha mentalidade, quando eu uno linguagem corporal, o meu tom de voz, aquilo que eu falo, as palavras que eu utilizo, com foco em me conectar com outra pessoa e fazer com que ela entenda a minha mensagem e talvez compre a minha ideia. E gatilho mental, para quem não lembra, são palavras que causam reações no nosso cérebro, que buscam encontrar no nosso cérebro ações, principalmente para quem trabalha no comércio, quem trabalha com venda, principalmente em momentos de compra, né? Nós falamos que toda compra ela é um consciente e inconsciente, porque ela pode ser ativada, e eu aposto que você já comprou, já tomou uma decisão por um gatilho mental que você nem lembra. Você olhou alguma coisa ali e falou, agora eu vou comprar. Ou você teve um estímulo que você não esperava. Então o gatilho é esse, start, né? Exatamente. Essa coisa de fazer a gente partir para ação. Estou falando muito de compra, né? Porque nós dois trabalhamos muito na área comercial. Só que pode ser para qualquer coisa, né? Qualquer Para coisa. fazer uma atividade física, por exemplo. Com O certeza. que mais? Dá outros exemplos aí pra gente. Para fazer uma atividade física, para você... A gente vem muito à venda na hora, na mente da gente para falar nosso sobre comercial gatilho. fala mais alto. Exatamente. Mas, por exemplo, o gatilho para você confiar em uma outra pessoa. Eu uso sempre um exemplo assim. Se você acaba de conhecer uma pessoa e aquela pessoa, ela tem alguém que você também conhece, que você também gosta, ali já entra um gatilho que a gente chama de autoridade, porque aquela pessoa tem alguém que você gosta e ela está conectada. Então, a probabilidade de você gostar daquela pessoa é muito grande, porque tem um ponto em comum. Gostei desse gatilho, esse é bom, hein? Não é? O gatilho que faz a gente criar o rapport. Exatamente. Que para quem não sabe, rapport, criar conexão com a pessoa, querer estar perto da outra pessoa. E o rapport ele cria instantaneamente, sem você ter controle sobre ele. Na verdade, quase não, né? Todas as nossas primeiras pensadas, todos os nossos primeiros julgamentos são inconscientes. A gente não controla os nossos pensamentos, como alguns mentores tentam vender por aí, né? Controle suas emoções, controle. Não, gente, a gente não controla.
eu já falei em outros momentos, nós gerenciamos, né? É tão bom a gente aprender esse gerenciamento, aprender esse autocontrole que é um gerenciamento e não um controle 100%. Eu gosto de usar, isso que você falou faz muito sentido, eu gosto de usar assim um exemplo aqui. As nossas emoções é como se fosse um cavalo sem estar domado. E nós, com a nossa consciência, é o cavaleiro que tem todo o domínio das emoções. Ele tá ali, ó, opa, vem pra cá, calma. Eu consigo ter um domínio total sobre aquele cavalo, que são as emoções? Quanto mais eu treino a minha mentalidade, quanto mais conhecimento eu tenho sobre mim, maior vai ser o meu controle. Mais eu vou conseguir adestrar as minhas emoções. Mas ela sempre vai precisar ser adestrada de alguma forma. Exatamente. Ou resumindo, a emoção é sempre burra? Será, Adriano, que a emoção é sempre burra? O que você me diz? Eu não gosto do termo burro. Eu gosto do incontrolável. Eu gosto da gente refletir sobre isso, sobre como nós não controlamos, né? Como a gente tenta. E eu trouxe uma consciência uma vez para mim. E aí tem um ponto importante, gente. A gente fica falando sobre trazer para consciência. Tem uma amiga minha que a gente estava discutindo esses dias, vai um beijo para ela, Celi, e ela falou o seguinte: Adriano, não adianta nada trazer para consciência. E aí eu parei para refletir e falei, cara, não é que isso é verdade? Porque a gente fica falando, traz para consciência tal coisa, traz isso para consciência. Aí ela concluiu, não adianta nada trazer para consciência e não ter uma ação. Não adianta você fazer, se você não faz nada com isso, o trazer para consciência só vai te deixar consciente. Aí eu tinha um amigo na mesa que questionou e falou, não sei se eu concordo. Ela virou para ele e falou assim, você sabe que essa gordura que você está comendo faz mal? Ele falou, sei. Ele falou, pronto, você trouxe para consciência. Por que você está comendo? Aquilo foi sensacional. Então, o trazer para consciência não quer dizer que eu vou fazer uma ação automática. Eu fazer a ação automática que vai me levar ao que a gente está discutindo de controle ou gerenciamento. Exatamente. Então, poxa, faz mal, eu vou parar de comer. Aí eu começo a ter um autocontrole. Ou então, um gatilho de ir para academia, quero que isso faça bem. Eu trago para consciência que eu preciso me exercitar todos os dias, mas eu faço o exercício. Então, gente, trazer para consciência é o primeiro passo para qualquer coisa. Só que só esse passo, você vai ficar estagnado do jeito que você estava, do mesmo jeito. Isso vale para as metas de janeiro, não vale? Para tudo. Porque começar segunda-feira. Se você faz uma meta lá em janeiro e você cumpre, a maioria das pessoas não. Você tem consciência do porquê você precisa fazer aquilo. E mesmo assim adorei as metas de janeiro. Adoro lembrar das metas que a gente Você lembrou agora que tem algumas que estão ficando para trás? As minhas estão todas ali. A primeira, inclusive, que eu já comentei aqui no podcast, que foi o primeiro desafio que eu voltei a treinar e fiz um pedal de 120 quilômetros de Londrina até Maringá. Foi batido, agora a gente já está começando a mentalizar e trabalhar para o segundo. Continuando em neurocomunicação, em neurociência, em comunicação, fala pra gente de você agora, do seu negócio, né? De como você gosta de ser conhecida no mercado, como é que você se autodenomina, e aí já entra no seu método, que ela criou um método incrível, uma maneira diferente de pensar sobre isso. Vou deixar você fazer aquele merchan agora. Vende a Ana. Pitch de vendas? Vende a Ana, mentora, para quem está nos assistindo. Boa, então sou mentora de comunicação e oratória, mas eu não sou qualquer mentora de comunicação e oratória. Algumas pessoas chegam a mim e falam assim, Ana, você ensina as pessoas a se comunicarem, a ter uma oratória, a não ter vícios de linguagens, não falar mais Também, isso faz parte do processo, mas vai muito mais a fundo. Quando você fala sobre um método sim, é o método que me fez dizer sim para a minha empresa, para o meu negócio, para o meu propósito, digamos assim. E quando eu disse esse sim, eu percebi que todas as áreas da minha vida foram potencializadas. E é exatamente isso que eu faço hoje. Potencializar a vida das pessoas através do sim que elas dão para a mentoria, para esse processo de desenvolvimento pessoal. E dentro do sim, que é o método que eu criei justamente porque para eu dizer sim, eu preciso ter uma tomada de decisão. Eu sempre costumo dizer que decisão, se a gente dividir essa palavra, cisão é corte. A partir de hoje, eu vou fazer essa cisão, eu não quero mais esse passado, não quero mais ter medo, eu não quero mais deixar de me posicionar nas redes sociais. Então eu vou dizer sim para começar, para fazer diferente e para mudar, muitas vezes, o meu faturamento, o meu negócio, o meu posicionamento de vida. E dentro do método sim, eu trabalho mentalidade, então todos os bloqueios emocionais, todos esses processos que faz a pessoa, sabe aquele coração acelerado? Aquela mão que soa, aquele pensamento que a gente chama de tela preta, que você vai falar e esquece até o seu nome, é onde entra toda a parte de mentalidade. Segunda etapa do método sim
É a prática realmente, é onde você aprende a se posicionar, é onde você vai para o palco, onde você vai testar ali todas as ferramentas que eu vou te dar acesso, e eu acompanho todo esse processo junto, desde como criar rapport com o seu público, como se posicionar, como gravar um conteúdo, o que falar, qual é meu público, como que eu vou fazer. Eu falo que é o como. Você sai do porquê eu sou assim e vai para o como eu posso avançar. E esse como sou eu quem auxilio, sou eu quem direciono. E a última etapa é vai para a vida. Então, vai criar sua palestra, vai criar sua mentoria, vamos criar juntos, vamos construir ali um evento, uma imersão. E esse é meu método, Adriano, que tem transformado a vida de tantos profissionais que ficam escondidos através de conhecimento, 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 e o mundo não tem acesso porque essas pessoas acham que nunca estão prontas. Dá um exemplo prático pra gente aí de transformação, pode ser um case Claro. ou alguma coisa que vem na sua cabeça agora sobre isso. Já que eu estou aqui em Rolândia, que é pertinho de Londrina, posso usar um exemplo de uma aluna de Londrina que gostaria de mudar de vida, não sabia para onde ir ou como começar. Então, ela trabalha já fazendo todo um direcionamento de casais, já faz 10 anos, ela e o esposo. Chegou para mim em janeiro, não gravava conteúdo, nunca tinha subido em um palco, tinha dificuldade de se posicionar, totalmente insegura. Sábado agora, dia 26, vai ser o segundo evento dela, segunda imersão que ela estará fazendo. Ela se tornou, nesses 6 meses, mentora de mulheres com foco em relacionamentos. Então, ela tem ajudado diversas famílias a se reestruturarem através da mentoria dela. Um método que ela já tinha, mas ela não sabia que tinha. Eu consegui trazer isso para a consciência dela. E a gente criou esse método juntas. Ela fez o primeiro evento, vendeu, validou a mentoria. E agora, dia 26, será o segundo evento. Aline Rodrigues, inclusive, um beijo para você, Aline. Segundo evento dela agora. E parabéns, né? Um beijo e parabéns. Um beijo e parabéns. Eu sou um pouco exigente com os meus alunos, então, assim, um beijo, parabéns, já marca o próximo evento. Boa. Vamos dizer que a comunicação hoje, você pensa também assim, que a gente pode dizer, né? Que a comunicação hoje é um dos temas mais buscados e mais procurados. Eu, pelo menos, tenho recebido muita demanda. Vou dizer ali que passa de 70% o meu foco é mais empresas do que o seu é mais pessoas. Só que, lógico, eu tenho consciência, né, gente, que empresas são pessoas, tá? Mas quem me procura são mais empresas, porque eu atendo o corporativo muito forte ainda, com treinamentos e palestras. Então, para mim, mesmo hoje, quem vem procurar um treinamento de liderança, ele coloca lá que ele quer melhorar a comunicação. Eu preciso que os meus líderes saibam se comunicar melhor. Mudou essa busca, né, de quem busca uma formação, quem busca um desenvolvimento, não é mais, eu quero treinamento de liderança, porque eu quero ser um líder melhor, não. O cara já traz essa demanda, essa necessidade de eu preciso melhorar a comunicação. Eu tenho um treinamento, uma integração para fazer. O cara já coloca isso também. Nessa integração eu quero que melhore a comunicação. Você vê um boom dessa busca de comunicação? Com toda certeza. Porque a comunicação, ela se tornou uma ferramenta imbatível, Adriano. Em meio a tantos recursos que a gente tem hoje, inclusive o digital, que traz todas as suas interferências positivas e também negativas nesse meio, a comunicação é algo que nunca vai ser deixado de lado. Seja no digital, seja no presencial. Só que a comunicação vai muito além do você saber falar bem. É o como eu vou me comunicar com diferentes personagens, com diferentes pessoas. Desde um chão de fábrica, no seu caso, até mesmo com uma presidência, com uma alta liderança, desde um perfil mais fogo, aquele perfil mais dominante, aquela pessoa mais direta ao ponto, até com uma pessoa que tem um perfil mais ar, que é difícil você conseguir trazer ela para tua ideia e manter o foco naquele mesmo diálogo, naquela mesma ação. Então, o foco não é só a comunicação, é o como eu vou me comunicar, com quais pessoas, como que eu preciso me comunicar com o Adriano, com a Ana, com o Joãozinho, com a Mariazinha. Só que a comunicação, ela é a base de tudo. Imagine uma empresa, o caos que seria se uma empresa não tem uma comunicação que flua entre os setores. O que vai acontecer com essa empresa? Cada um por si. Cada um por si. Aí você imagina dentro de uma família, não precisa nem falar sobre o mercado empresarial, onde a esposa, o marido, eles não conseguem se comunicar, não conseguem se comunicar com os filhos, porque tem um que é criança, tem um outro que já é adolescente. Se você trouxer hoje para o digital, se você não consegue se comunicar com o seu público-alvo, se você não tem uma boa comunicação
você não fatura mais, você não aumenta o teu negócio. Se você não tem uma boa comunicação, você não consegue manter relacionamentos, não só entre marido e mulher, mas no geral, inclusive entre amigos, em parcerias. Você não consegue fazer networking, que é um braço da comunicação muito importante para você ampliar o teu negócio. Você não consegue crescer. Você fica totalmente estagnado. E é isso que as pessoas querem? Não, as pessoas querem continuar crescendo. É por isso que vem a procura da comunicação. E essa comunicação, principalmente no digital, mudou de um jeito, né? Porque a gente tem visto cada vez mais os CEOs e os coordenadores ou as pessoas se colocando à frente das empresas, porque mudou essa comunicação. Nós compramos de pessoas, principalmente. Claro que tem o boom da venda digital ali, tem aí essa parte que vende muito, só que tem muita gente ainda que a gente fala que valoriza ter um ser humano, uma persona na frente, né? Desde de Magalu, quando você vê a Maria Luísa Trajano à frente da empresa, até o velho da van. O velho da van. Então, quando a empresa tem uma cara, né, a comunicação fica mais humana, gente. E com tanta IA chegando, tanta coisa acontecendo, ainda bem que estamos valorizando, que estamos querendo melhorar a nossa comunicação. Eu vejo que isso vai trazer muita coisa boa para todo mundo, né? Pensa para mim e fala para a gente como é que você ajuda, então, numa forma mais rápida, uma forma bem curta e fácil de entender. Como é que você ajuda a pessoa que quer aprender a se comunicar, por exemplo, perder medo de falar em público e, de repente, aquelas que querem ir só para o digital? Se fosse dar 3, 4 dicas para as duas, o que você falaria curto e rápido? Assim, para essas duas pessoas, eu vou começar com a dica. Pare de se preocupar com a opinião das outras pessoas. Medo de julgamento. Essa é a base. Essa é a base. Isso vale para qualquer área, qualquer segmento. Pare de se preocupar com a vida das pessoas. Segundo ponto, pare de se preocupar com ter uma fala muito técnica. Seja humano, real, de acordo com o seu público. E já entra para a terceira dica. Tô emendando uma atrás da outra, Era duas, vou em 3. Vamos mais. A terceira. Foque na sua persona. Pare de focar no que a sua mãe, no que seu pai, no que seu irmão, no que seu vizinho, no que seu primo vão pensar sobre você. Foque nas pessoas que você tem para entregar. No seu cliente, na sua persona, em quem você pode resolver o problema. É isso. Top, show de bola. Vamos começar, a gente não é começar a finalizar, né? Mudar um pouco o tema. Para quem quiser ouvir falar um pouco mais sobre PNL, sobre os perfis, as personas, como a Ana comentou, assiste o episódio número 1 aqui do podcast com o nosso querido professor Marco Túlio Costa, que é o CEO do Instituto INEMP de Programação Neurolinguística Empresarial, que é onde nós dois estudamos e nos formamos. Então, quem gosta do tema, quiser saber sobre os perfis, lá nesse primeiro episódio a gente fala aprofundadamente, um pouco mais profundamente sobre isso. Fica a dica aí para vocês poderem rever. Vamos entrar aqui numa parte de mudanças que você viveu para chegar onde você chegou agora. Quantas mudanças de cidade você já fez? As cidades foram poucas. Foi poucas? uma apenas. Só uma? Apenas essa agora? Essa agora. Mas eu vivia em Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis. Passava mais do que metade do meu mês entre essas cidades, então posso dizer que eu já fiz várias. Eu encaro isso também como um pouco de mudança, porque eu também sou da estrada. Você falou, tive um tempo que eu quis desacelerar, né? Eu já procuro sempre estar acelerado. Então, onde eu posso ir de carro, eu prefiro ir de carro. Algumas empresas, quando me contratam, falam, mas tem avião. Eu falo, deixa eu ir dirigindo que eu gosto. E já viajei também. Tem um desafio pessoal meu que é conhecer todas as cidades do Brasil. Do Paraná tô quase zerando já rodei esse Paranazão todo, né? Mas também mudei pouco, acho que mudei 2 vezes também. Hoje você saiu de Londrina, tá em Cascavel, né? Exato. E aí, conta pro pessoal aí quais as regiões que você mais atende com isso ou já atendeu? Com o processo de hoje, você quer dizer? Como é que você faz o processo, né? Com esse E você começa online, tem momentos presenciais? Exato. Hoje eu atendo a nível Brasil, então a minha metodologia ela se aplica tanto presencial quanto no online. Ana, o que você gosta mais? Eu gosto de gerar resultado. Então, independente se é no online ou se é no presencial. É óbvio que o presencial a gente consegue estar ali ajustando com um pouco mais de agilidade. Mas hoje, dentro do meu trabalho, eu costumo dizer que o que mais gera resultado é a reciprocidade do aluno em eu quero dar resultado. Eu sempre costumo dizer, e até uma frase que eu parei de falar nos últimos meses, que eu falava assim, se você não confiar em você, até porque você tem confiado em você e até hoje não deu certo, eu costumo falar isso pros alunos. Eu preciso que você confie em mim a partir de agora. Mas hoje eu já comecei a mudar um pouco, porque eu preciso ensinar ele a confiar nele.
E essa confiança faz com que o resultado ele aconteça cada vez mais rápido. Então, hoje eu faço atendimentos a nível Brasil. Qualquer pessoa, qualquer profissional que queira e entende a necessidade de se desenvolver, de ter uma boa comunicação, pode vir para o método Sim. Diga sim Para o método Sim. para o método Sim. O que você aprendeu sobre si mesma? Acabou de falar de uma mudança de frase e tal. O que mais que você aprendeu sobre si mesmo em todos esses processos que você tem feito? Nossa! Não, resume. Meu Resume que Deus, nosso tempo está Adriano. curto aqui. Meu Deus. Um aprendizado importante, assim. A mudança gera crescimento. Boa, adoro esse também. Eu gostei do que você falou que elas precisam acreditar em você, precisam confiar no processo e também precisam acreditar nelas, né? E aí me veio na memória já, isso foi um gatilho que saltou aqui, essa coisa da gente, quem gosta de ter um mentor, um consultor, uma pessoa orientando, ou necessidade, ou quem gosta, e quem não gosta tem um certo preconceito. E aí quando eu pego e me remeto isso, porque eu tive alguns preconceitos durante um tempo, e hoje não, hoje eu já me considero assim livre disso, porque tanto que eu estou em 2 mentorias como aluno, de profissionais fantásticos que me ajudam na minha carreira. Eu falo assim, gente, nós procuramos mentores a nossa vida inteira. Uhum. Quando a gente vai para a igreja, a gente está procurando alguém para nos orientar. Quando a gente vai para um nutricionista, a gente já procurava alguém para nos orientar. E quando você já fez o primeiro, você aprendeu. E por que é tão legal ter alguém nos apoiando, né? Porque realmente o papel do mentor é para nos ajudar a fazer coisas que às vezes a gente está bloqueando. Então, o quão importante ter um mentor, o quão importante é confiar na mentoria, no processo que outra pessoa está nos ajudando. É importante também escolher um profissional sério, tá? Eu sei que tem muita gente aí que não confia em mentoria, em palestra, em treinamento, em coach, porque conheceu um monte de profissionais que não foram tão sérios. Então, essa é a importância da gente ter um mentor. Acho que gostei desse jeito que você falou. Confie em mim, confie em você também e vamos embora. Vamos caminhar embora. juntos que vai ser sucesso. Com certeza. Boa. Falar de empreendedorismo, tirar um pouco dessa parte da comunicação. Você como mulher, você vê que tem assim, ainda tem nesse momento que a gente vive, desafio, preconceito, por ser uma mulher empreendedora. Como é que você está vendo isso na sociedade hoje no Brasil? Eu não vejo isso mais, assim. Eu percebo que talvez seja muito por conta do meio no qual eu convivo. Então, eu convivo já há um determinado tempo com profissionais que sempre respeitaram. Você, por exemplo, é um empresário também. Então, eu sempre convivi com empresários que, não, Ana, vamos lá, de ajudar, de apoiar, de ser parceiro de negócios, inclusive. Então, hoje eu vejo que existe uma facilidade, mas ao mesmo tempo eu vejo que existe um posicionamento que deixa ser mais fácil. Um posicionamento da minha parte. De Como falar assim? de negócios, de estar nos ambientes, porque que você facilita que isso. eu facilito ter acesso a pessoas que vão facilitar o meu negócio, entendeu? Então, eu me abro para essa facilidade no sentido de eu quero estar em ambientes que eu sei que lá terão empresários que irão facilitar a minha entrada, o meu posicionamento ali dentro. Então, eu escolho os lugares que eu quero entrar. E foi isso que a mudança me trouxe. Quando eu mudei de cidade, Adriano, foi a primeira coisa que eu me perguntei quais são os ambientes que a partir de agora eu preciso escolher estar que irão potencializar o meu negócio? Eu fui totalmente intencional. Porque diferente de onde eu estava, eu não escolhi muitas vezes os meus amigos, as minhas conexões, porque as coisas vão acontecendo. Você vai gerando conexões naturalmente. Lá não conhecia ninguém. Aqui eu vou escolher as pessoas que eu quero me conectar, as pessoas que eu vou estar ali no meio e que irão me ajudar de alguma forma e que eu poderia ajudá-las de alguma forma. Então, penso que esse meu posicionamento me ajudou a não ter nenhum problema com relação a esse preconceito com a mulher empreendedora. Adorei o que você falou, essa coisa da intenção de escolher o ambiente que eu vou frequentar. E vai de frente com o que o pessoal fala, né? Que alguns falam, você é a média desse tanto de pessoas, eu não gosto de taxar a média de pessoas. Eu gosto de falar, você realmente vive e se torna o ambiente que você está. Você está no meio de pessoas que querem se desenvolver, que te apoiam, com certeza faz a gente crescer e faz a gente abrir portas. Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. E sabe que quando você me falou sobre a questão do empreendedorismo para a mulher, no começo eu tinha uma certa dificuldade para atender homens dentro da mentoria. Mas eu percebia que era um bloqueio meu, aí já começa o meu desenvolvimento nessa transição. Por que eu tenho essa dificuldade? Por que eu não posso aplicar esse método para homens? Que foi quando eu tive meu primeiro mentorado. A partir do primeiro mentorado eu falei, não, existe um padrão
de processos que todo ser humano, não só mulheres, mas homens e mulheres, precisam passar para desenvolver a habilidade de se comunicar. Que foi quando eu entrei nesse processo de atender tanto homens quanto mulheres dentro da mentoria. Boa. Você ainda sente algum tipo de pressão, expectativa? Você, como ser humano, sente assim também que tem um pouco de autossabotagem em você? O que a gente pode dizer de coisas mais negativas ali, assim? Como é que você lida com isso? Se você sente, você já conseguiu zerar? Acho que zerar é difícil, né? Impossível. Impossível. O tempo todo. Você se sabota no tempo todo. Você tem medo o tempo todo. Porque é a realidade, gente. As pessoas falam assim, você vai ser uma pessoa segura, você vai se posicionar. Você Esquece! parece, né? Você não tem esse comentário? Quando você chega poderosa, às vezes a pessoa, Parece, nossa, nossa! você... Gente, se você vai chegar num ambiente, eu já me senti menor do que as outras pessoas em determinados lugares que eu fui. Já me senti com medo de parecer, talvez, ser menos do que eu poderia, no sentido de, será que eu tô mostrando realmente minha capacidade? Já senti medo de avançar, agora eu tenho um escritório em Cascavel, senti medo de ter um escritório físico, senti medo de... Eu senti tanto medo, só que aí que tá a diferença. Eu comecei a fazer uma análise, eu falo que todo dia eu descubro uma crença diferente. Todo dia eu descubro uma crença diferente. Mas através dessa autoanálise, eu entendi que o medo, pra mim, no meu caso, ele é um termostato de crescimento, Adriano. Porque todas as vezes que eu precisei crescer, eu tive medo. Então, todas as vezes hoje, quando eu tenho um pouco de medo, eu me pergunto, o que o medo está querendo me roubar? Ou te falar, né? Ou me falar. Mas eu sempre me pergunto mais a primeira mesmo, eu, Ana, o que esse medo está querendo me roubar? Ou qual oportunidade ele está querendo me tirar? Porque ele me coloca ali uma sensação de eu não mereço, eu não sou capaz, eu não sou tudo isso, volta. Imagina você, o que as pessoas vão pensar a seu respeito? E aí gera medo. Mas muitas vezes ele está me sabotando para não ir para o próximo nível e crescer. Boa, e o falar que eu comentei foi justamente nessa questão, de você entender se ele está fazendo isso para te sabotar ou para te alertar. Que é o medo da proteção que a gente fala na programação neurolinguística. Bem legal isso que você falou. Eu estava fazendo um treinamento esses dias de palestrantes, né? Uma formação também de palestras, ensinando uns profissionais de uma empresa a subir no palco e tal, e brincar. E eles me perguntaram, igual você comentou, eles falaram assim, não tem momento que você chega lá e você fica com medo? Eu falei, ainda bem. Falei, porque se eu subir autoconfiante demais, eu me torno arrogante. Falo, tem vários momentos. A diferença é como eu vou lidar com isso. Eu vou ter esse gerenciamento para que ele seja, igual você falou, um termostato de eu não passar o nível da arrogância, por exemplo. Porque eu uso isso para mim, para regular a minha preocupação com o meu público. Então, o momento que eu deixar de me preocupar com o público e chegar a achar que eu sou autossuficiente, que eu sou autoconfiante e chegar ali e falar de qualquer jeito, eu perdi o respeito, né, para as pessoas que estão lá. Exatamente. Então, o meu medo é sempre nisso. Será que realmente esse pessoal vai me entender? Será que a minha comunicação vai ser clara? Será que eu vou atingir um número X de pessoas? Eu não sei você, mas eu já tive públicos de 300, 400 pessoas. Então, a minha preocupação quando eu tenho um público grande, principalmente, é essa. Quantas pessoas eu vou conseguir transformar aqui hoje? Claro que lá no nosso depois, né? Se eu transformar uma já tá bom. A gente tem essa mentalidade também. Só que eu quero transformar o máximo que eu puder. Então esse meu medinho, ele me autorregula para me preocupar mais com as outras pessoas. Eu trago ele para um uso mais positivo, podemos dizer assim, né? Com certeza. Boa. Isso é super importante. Vamos começar a fechar então, falar de Ana pensando em conselhos, Ana conselheira. Eu adoro, apesar que a gente já deu várias dicas, gente, eu brinco que tem aquele velho ditado, conselho bom não era, se fosse bom não era... Era vendido. Conselho se fosse bom não era dado, era vendido. Por isso que a gente vende mentoria e palestra hoje, pois tá? é. Brincando aí, mas todas as dicas ficam para que a gente se desenvolva e a ideia do podcast, desse espaço à vontade, é justamente a gente trazer coisas que as pessoas possam aproveitar. E aí quem gosta vai comentando, vai compartilhando. Então eu quero que você já comece a pensar numa mensagem que você quer deixar, principalmente
para quem tem essa voz ou para quem quer melhorar alguma coisa em comunicação, mas ainda não sabe como usar, ainda tem um pouquinho desse medo que trava. O que você diria numa frase para essa pessoa? Você já quer falar já? E eu te pergunto outras coisas para você pensar mais? Não, já tem uma frase. Então manda. Nunca recuse palco. Nunca recuse palco. Essa Nunca é boa, hein? recuse palco. Essa é Eu boa. costumo dizer que essa frase ela é praticamente uma metáfora. Porque o palco, eles são os palcos da vida. Então, é aquele palco que você às vezes precisa gravar um story, porque veio uma mensagem no seu coração e você sentir dar um bom dia diferente, dar uma mensagem ali. Você tem medo? Não, nunca recusa palco. Vai. É oportunidade de dar uma palestra? Vai. É uma mentoria, um curso, é um treinamento, é uma reunião que você teve acesso para fazer de 10 minutinhos? Vai. O palco que você recebeu é o palco que alguém acreditou em você e te confiou para ir. Então, vá. Nunca E se recuse você palco. tem medo de ir? Eu não fala vou com quem? dizer Se a pessoa tem medo de ir, fala com quem? com Ana Ventura. Não vá com medo mesmo não, tá? Vá preparado. é então isso aí. vem com a Ana Ventura primeiro não, para se a preparar. ideia foi já essa. Ainda bem que você falou, não vou dizer, né? Tem gente que fala, se você tem medo de ir, vai com medo. É nessa brincadeira. Não, né? não. Exatamente. Vá Se preparado. prepara. Eu também falo isso. Eu falo, lógico, gente, que quando a gente não consegue zerar o medo, tem que fazer. Só que se preparar para que ele zere, né? Ou não zerar, como eu falei, mas que ele seja ali aquele termostato da sua segurança. Exatamente. Onde é que as pessoas podem te encontrar, conhecer mais sobre você? A gente vai deixar, lógico, no início do podcast ali, mas lembra as pessoas de como encontrar a Ana Ventura, fala os seus endereços aí, sobre o método, como é que faz se alguém quiser hoje fazer uma mentoria com você. Legal. Hoje eu estou no Instagram, anaventura_oficial. Então lá você vai encontrar várias dicas e tudo sobre os eventos, imersões, mentorias, inclusive treinamentos. Eu sempre estou fazendo imersões online para quem deseja conhecer um pouquinho do método sim, de uma forma um pouco mais rápida. E também, obviamente, que no meu escritório lá em Cascavel, Rua Natal 126, quem for de Cascavel pode ir lá tomar um café comigo. Opa! Já está convidado e será um prazer receber. Boa. Para a gente fechar a parte da Ana, eu quero agora um bate-volta aqui para você. 3 coisas que você não vive sem para a gente encerrar. Vou falar sobre o nome da minha empresa, DFT Treinamentos. Deus, Família e Trabalho. O nome dela é essa? É. Que legal. A razão social eu da minha vi empresa. a razão social, mas eu não sabia. Deus, Família e Trabalho. Então, fechou. Gente, conversei aqui com a Ana. Muito obrigado por essa conversa incrível. Muito obrigada. Foi um momento aqui sensacional de muita troca. Queria ficar mais, então acredito que eu vou precisar trazer você mais vezes, porque tem muita Vamos coisa. Vamos fazer uma troca de fazer uma cadeiras. troca de A próxima cadeiras. você conversa comigo. Exato. Aí pode ser lá em Cascavel, né? Fechou, combinado. Então, tá bom. Tenho certeza que quem ouviu você ou quem vai ouvir vai sair inspirado, com vontade de se comunicar melhor. A casa vai estar sempre aberta. E se você gostou, já sabe. Compartilha, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para você receber as notificações e fica à vontade para falar o que você quiser, para trocar ideias sobre o que você quiser. Manda para aquele amigo que está precisando aprender um pouquinho mais sobre esse algo tão importante que é a comunicação no nosso dia a dia. Muito obrigado e até o próximo episódio.